Graça e paz, Igreja Getsemane. Eu sou o Vitor e esse é o Get News. Passando para lembrar da nossa programação dessa semana. Na segunda-feira, às 9 da manhã, temos a nossa reunião de oração. Um tempo para buscar a Deus, alinhar o coração e começar bem a semana. Na quinta-feira, às 8 da noite, temos Casais Vencedores. Um encontro para fortalecer o relacionamento, crescer juntos no propósito de Deus. No sábado, às 7 da noite, temos Rede Zoe, um culto com a juventude, louvor, palavra, comunhão. Se você é jovem, esse encontro é para você. E domingo, às 6:30 da noite, nós temos o nosso culto de celebração. Um tempo de adoração, palavra, comunhão com a família. Não venha sozinho, se organize e participe de tudo. Tenho certeza que Deus tem algo poderoso para você em cada encontro. Sei que vocês estavam aguardando o News como qualquer outro, mas viemos aqui trazer notícias que tivemos durante toda a nossa história. A Igreja Getsemane cresceu, se estruturou e impactou vidas ao longo dos anos. E começou apenas em um porão com 25 pessoas. E hoje nós somos centenas de membros, colecionando história de transformação. E nessa edição especial, você acompanha os principais momentos dessas trajetórias. Veja agora, é com você, Sara. É isso aí, Vitor. E eu estou exatamente no local onde tudo aconteceu. No final de 2010, a Igreja Getsemane iniciou suas atividades no Itaim Paulista, na casa dos pastores Everton e Miriam Ribeiro. As reuniões aconteciam no porão da residência, com capacidade para cerca de 25 pessoas. Para entender como tudo começou, nós conversamos com a pastora Miriam. Há 15 anos, Deus colocou um chamado muito forte no meu coração. Nós começamos a Igreja Getsemane de uma forma simples, mas poderosa e cheia da presença de Deus lá no porão da minha casa. Eu senti Deus me chamando para um novo tempo, um tempo de recomeço, um tempo de restituição. Mas esse chamamento não foi só para a minha vida, foi para a vida da minha família e para a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. E o que começou de forma simples se estende durante anos e anos. E hoje nós estamos aqui para comemorar mais um ano de Igreja Getsemane. Que nós possamos continuar nessa caminhada, firmes e fortes, até que o Senhor venha. A igreja começou da forma simples, reunindo um pequeno grupo de irmãos em um espaço improvisado. Foi aqui, nesse local, que os primeiros cultos aconteceram. Os cultos começaram às quintas-feiras e, posteriormente, aos domingos. O primeiro encontro reuniu cerca de 25 pessoas. A igreja enfrentava limitações estruturais e financeiras, mas mesmo assim as reuniões continuaram acontecendo de forma constante. E decidimos conversar com a missionária Eliana para relatar como eram os encontros naquele início. Os cultos no porão eram maravilhosos. O povo estava todo mundo, muita gente que estava machucada, outros estavam preocupados, outros estavam perdidos, né? Estavam meio sem saber o que ia fazer, o que ia estar acontecendo. E Deus norteou e foi uma bênção, foi impactante. Cada culto, os cultos de oração às quinta-feira eram maravilhosos, as santas ceias, e todos os cultos que tem num prédio de igreja normal acontecia no porão, era uma bênção. Fiquei muito impactada, porque a gente pensava assim, né, que o pessoal ia chegar e não ia estar com ânimo, apesar de tudo que ocorreu, né, das feridas, as pessoas criaram, né, um novo ânimo, né, e aí os cultos eram cada vez melhores, e isso daí injetou sangue novo em nossas vidas, né, então realmente foi um motivo, né, para que o pastor, né, se animasse e abrisse o ministério, né, dele, que já era promessa, né, não era promessa nova não, porque Deus usou minha vida até para falar com ele, né, e foi uma bênção. Em março de 2011, a igreja mudou para o seu primeiro prédio, com capacidade para 200 pessoas. A inauguração foi realizada com cultos durante uma semana e foi neste local que a igreja iniciou as suas atividades, em um espaço maior. A mudança marcou uma nova fase para a Igreja Getsemane. No início, a igreja não possuía cadeiras. Uma contribuição permitiu a compra das primeiras 50 unidades para a realização dos cultos.
Quem viveu esse momento de perto foi o Paulo, que relembra como tudo aconteceu. Então, irmãos, quando fala da Getsemane, eu me lembro do começo da nossa trajetória, da onde nós viemos, e quando eu cheguei naquele salão, no primeiro salão que a gente começou, daquele tamanho, eu falei, meu Deus, nós viemos no fundo de um quintal. Ali eu pude perceber que a obra de Deus era muito grande no ministério Getsemane. E eu me lembro de uma feita que nós estávamos trabalhando ali, eu, o pastor, alguns irmãos que estavam disponíveis no trabalho, e faltava poucos dias para a inauguração da igreja. Quando eu perguntei para o pastor, eu falei, pastor, a gente vai inaugurar e nós não temos nenhuma cadeira ainda. Mas o pastor olhou para mim e disse, irmãos, Deus proverá, Ele vai prover. E naquela mesma noite aparece um irmão abençoado que muito abençoou a igreja depois também. Naquela noite ele decidiu doar 50 cadeiras, irmão. Que bênção maravilhosa. Ali eu pude ver a glória de Deus e o trabalhar do Senhor. No outro dia, outro irmão já queria doar 20, outro queria doar 30, e para a glória do Senhor nós conseguimos inaugurar o ministério. Passado algum tempo, nós decidimos trocar as cadeiras. Nós temos hoje essas cadeiras confortáveis para receber os irmãos, e as outras cadeiras que nós tínhamos estão hoje espalhadas em cada célula, para poder receber os irmãos, os visitantes que estão visitando as células durante a semana. Isso tudo para a glória de Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Os primeiros encontros também contaram com equipamentos de som cedidos temporariamente. Com o passar do tempo, a igreja passou a investir em estrutura. Foram adquiridos equipamentos, mobiliários e melhorias no espaço físico. O local passou por adequações para atender o crescimento da igreja. Foi aqui que a igreja iniciou suas atividades, em um espaço maior e estruturado. Com o passar dos anos, a igreja Getsemane segue crescendo e hoje está estabelecida neste novo espaço. A igreja registrou crescimento contínuo no número de membros. O público passou de dezenas para centenas de pessoas. Diante da necessidade de acompanhamento, foi implantado o modelo celular. A visão funciona por meio de pequenos grupos com foco em discipulado. A transição para o modelo celular também marcou a história da igreja. Quem pode testemunhar desta transição é a Rebeca. Eu lembro que nós iniciamos o curso do CCM. Bem na reta final do curso, eu vinha para os cursos, não entendia muito bem o que o pastor queria trazer com essa nova modelo, com essa nova identidade. Eu lembro que bem no finalzinho do curso, perto da gente já fazer a formação ali, uma chave virou assim na minha cabeça. E eu lembro que eu perguntava muito, eu questionava muito o pastor e falava, por que a gente não fez isso antes? Por que a gente não entrou nesse modelo antes? Eu acreditei muito durante o curso que aquele era o caminho que nós devemos seguir. Acredito muito hoje que foi Deus que fez essa chave virar na minha cabeça e fez eu acreditar nessa visão que Ele já tinha liberado para o pastor. A partir daí, eu achava que eu não ia liderar uma célula tão rápido, porque ainda tinha muitos medos, embora eu já tinha me apaixonado na reta final do curso, eu já tinha me apaixonado por essa visão. E aí aconteceu de estar nos planos de Deus, de eu começar a liderar a célula, ainda nova, ainda jovem, solteira. Foi desafiador para mim, mas hoje eu amo, entendo a visão e vejo que um grande propósito de Deus, e sou apaixonada pela visão celular, não me vejo sem uma célula, eu não me vejo fora dessa visão. Entendo que esse é o caminho, essa é a estratégia que o Senhor liberou para nós, para nossa igreja, para nossa geração e para todos nós seguirmos em direção a ela. As células se tornaram uma das principais ferramentas de cuidado da igreja. Por meio delas, o acompanhamento passou a ser mais próximo. E os impactos desse modelo podem ser vistos em histórias como a do Rubens. Em 2018, eu pude sentir o poder de participar de um pequeno grupo. Talvez, se eu não tivesse inserido neste pequeno grupo, sendo cuidado, sendo amado e tendo a minha vida com um caminho de propósito, talvez eu não estaria aqui nessa noite compartilhando com vocês esse testemunho da minha vida. A célula transformou não só a minha vida, mas transformou também a minha família. E através das células eu posso testemunhar do amor de Deus através das nossas células. Essa igreja tem feito um diferencial muito grande na minha vida. Essa igreja faz parte da minha trajetória. E essa igreja, as células que fazem parte dessa igreja, tem transformado não só a minha vida, mas a vida de muitos. Eu entrei nessa igreja sem propósito, sem rumo, sem destino, mas através do cuidado de pessoas amorosas que amam a vida de Deus, eu fui alcançado
E hoje eu posso falar de quanto Deus é bom e o quanto essa igreja é relevante na minha vida. E eu creio que ela também é muito relevante na sua vida, em nome de Jesus. Ao longo dos anos, a igreja também realizou diversos projetos e eventos. Foram realizados batismos, marcando decisões públicas de fé. Casamentos também surgiram a partir de relacionamentos formados na igreja. Além disso, a igreja também fez parte da construção de famílias, como a história do Natan e da Renata. E a gente começou o nosso relacionamento dentro da Igreja de Getsemane, nos conhecemos, nos aproximamos de amigos, nós dividimos nosso ministério com a equipe de louvor. Então a Igreja de Getsemane ela tem uma importância fundamental na nossa história, na nossa trajetória, de tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos foi por ter essa base, por ter pessoas orando por nós, pessoas nos aconselhando, pessoas dividindo essa trajetória junto conosco. Então é muito importante estarmos aqui e ter chegado aqui com a Igreja de Getsemane. Com certeza, a importância da igreja nas nossas vidas foi fundamental, primeiro porque foi o lugar onde eu conheci o homem da minha vida. E em segundo, é onde eu e o Natan pudemos desenvolver o nosso ministério ao longo desses anos, enquanto casal, como ministros de louvor dentro dessa casa. E nós nos sentimos muito acolhidos. A Igreja Getsemane certamente, ao longo da nossa história, que já tem 13 anos, foi e é chave durante todo o nosso processo. Como a igreja já sabe, tantos momentos desafiadores nós passamos na nossa vida e a igreja sempre esteve ao nosso lado. Nós somos gratos à Igreja Getsemane por isso. Crianças que cresceram na igreja hoje atuam em diversos ministérios. Parte delas segue envolvida nas atividades da igreja, como é o caso da Duda. Crescer na igreja em que hoje eu sirvo é uma experiência maravilhosa, porque quando eu era criança eu vivia toda essa questão que as crianças vivem dentro da igreja, né? Ir pra salinha, ficar acompanhando os pais. E eu acompanhava muito a minha mãe quando ela vinha pros ensaios do louvor. E de verdade eu pensava que Deus me livre cantar lá em cima, eu achava um absurdo, mas eu acompanhava minha mãe. Então, mostrar que hoje eu sirvo da mesma forma que minha mãe servia naquela época, eu acho que mostra que Deus ele é um Deus de gerações e um Deus de legados. E foi isso que eu aprendi nessa igreja, porque a gente percebe que muitas pessoas que cresceram aqui, hoje elas servem aqui. Então eu acho que, além de agradecer a Deus, eu preciso agradecer a minha igreja. A estrutura passou por mudanças ao longo do tempo e hoje a igreja está estabelecida neste local, onde acontecem as atividades regularmente. Durante a pandemia, a igreja enfrentou muitos desafios. As atividades foram adaptadas conforme o momento exigia. A expectativa é de continuidade no trabalho e expansão do crescimento. Obrigado, Sara. Essas histórias que ouvimos são histórias de vidas. Vidas que foram alcançadas e conectadas através de uma célula. Vidas que foram transformadas pelo discipulado. Vidas que crescem na igreja e continuam um legado e que até hoje continuam escrevendo novos capítulos. E essa história ainda está sendo escrita e você faz parte dela.